Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site, farmácias associadas redelvd.com.br. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Olá, muito boa tarde a todos. Agora são 4 horas e 11 minutos, 20 graus é a temperatura aqui na cidade de Camaquã. Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Acústica FM. Nós vamos começando Redação Acústica de hoje. Eu sou o Gil Martins e a partir de agora vou estar trazendo as principais notícias desta tarde. Vamos juntos até às 5:30 da tarde desta terça-feira, hoje dia 17 de agosto de 2021. A gente vai falar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Nesse cenário mundial, os talibãs anunciaram nesta terça-feira que a guerra acabou no Afeganistão e decretaram perdão geral em sua primeira coletiva de imprensa depois de tomarem o controle de Cabul. Talibã anunciando o fim da guerra no Afeganistão e que todos estão perdoados. No que diz respeito à pandemia da Covid-19, segue acontecendo a CPI da Covid-19 e o auditor nega ter afirmado a existência de supernotificação de mortes de Covid-19 no Brasil. Um servidor do Tribunal de Contas da União disse à CPI da Covid hoje que o presidente Bolsonaro recebe papel sem qualquer identificação do tribunal. Bom, com relação à preocupação sobre casos de Covid-19, a gente tem uma notícia muito boa aqui para a cidade de Camaquã, que está lá no nosso site, acusticafm.com.br, que traz como destaque que fazem mais de 20 dias que Camaquã não registra uma morte por Covid-19. Isso é muito bom nesse cenário que nós estamos vivendo, sem contar que há uma diminuição bem considerável dos casos confirmados de Covid-19 também aqui no município de Camaquã. São algumas notícias que a gente comemore muito, né, esse avanço todo. Também vamos falar sobre a Organização Mundial da Saúde. Ela fala que a Covid-19 pode se tornar uma endemia, mas sem transmissão e alcance atuais. Daqui a pouquinho a gente explica melhor o que vai se transformar essa pandemia de Covid-19 em endemia, como fica tudo isso. Também tem um acontecimento lá de Porto Alegre hoje. Um prédio da Corsã foi liberado após uma ocorrência policial no centro de Porto Alegre. Ao menos 2 viaturas e uma ambulância do SAMU foram acionadas na rua Caldas Júnior. Bom, a gente vai falar também a respeito de uma novidade, uma notícia que foi divulgada hoje pela manhã pela Prefeitura de Camaquã, que diz respeito à vacinação de pessoas com 18 anos ou mais aqui na cidade de Camaquã. Inclusive vai ter um mutirão para que as pessoas possam estar recebendo essa imunização. Então, vai ser liberada a vacinação para as pessoas com 18 anos ou mais em Camaquã e daqui a pouquinho eu trago os detalhes para você. A gente vai falar também no programa de hoje sobre esporte. Temos que falar sobre dupla Grenal e os destaques do esporte chegam com Valério Veig. Prestes a completar 80 dias na zona de rebaixamento e sob pressão por parte dos torcedores e também por parte da tabela, o técnico Luiz Felipe Scolari tenta montar a equipe para o jogo de amanhã diante do Cuiabá, fora de casa. Jogo esse atrasado, lá da 5ª rodada, que amanhã o tricolor estará entrando em campo em busca de um resultado positivo. As informações do Internacional, mais uma lesão aí de Saravia. O Inter tem a semana inteira aí de treinos para o jogo contra o Santos no próximo final de semana. Os destaques do esporte daqui a pouquinho dentro do Redação. Dito isso, é hora de conferirmos os principais destaques de hoje no nosso Giro de Notícias. Uma ocorrência policial provocou no final da manhã desta terça-feira o isolamento da rua Caldas Júnior entre as avenidas 7 de Setembro e Siqueira Campos e levou à evacuação do prédio que é sede do Banrisul e da Corsã, no centro de Porto Alegre.
A situação foi controlada pouco antes das 13 horas e o acesso ao edifício foi liberado. Viaturas da Brigada Militar e da EPTC, além de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionadas. Segundo informações da Brigada Militar, um homem armado acessou o 18º andar do prédio onde funciona a administração da Corsã. Ele acabou se entregando sem oferecer resistência e foi encaminhado para atendimento médico. Ninguém foi feito refém e não houve feridos. Os talibãs anunciaram nesta terça-feira que a guerra acabou no Afeganistão e decretaram um perdão geral em sua primeira coletiva de imprensa depois de tomarem o controle de Cabul. A guerra acabou. O líder do Talibã perdoou todo mundo, declarou o porta-voz dos rebeldes. Nos comprometemos a deixar as mulheres trabalharem de acordo com o respeito aos princípios do Islã, acrescentou ele. Pouco antes, o cofundador e número 2 do Talibã retornou ao Afeganistão vindo do Catar, onde dirigia o gabinete político do movimento. Ele afirmou que os talibãs estabelecerão um governo em breve, mas forneceu poucos detalhes sobre sua composição, além do fato de que vai se conectar com todas as partes. Todos do lado oposto estão perdoados de A a Z. Não buscamos vingança, afirmou ele. Questionado sobre as diferenças entre o movimento que foi expulso do poder há anos e os atuais talibãs, o porta-voz afirmou que não há diferença em relação à ideologia e às crenças. A CPI da Covid quer apresentar o relatório final e encerrar os trabalhos em setembro. A informação é do relator da comissão, o deputado Renan Calheiros, do MDB. O colegiado estipulou como data final o dia 16 de setembro, acatando a proposta do vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues. O entendimento é que a investigação iniciada no final de abril já avançou na apuração sobre possíveis crimes cometidos pelo governo federal na condução da pandemia. Os senadores pretendem também acelerar o encerramento para não perder o timing e aproveitar a atenção atraída pela CPI. O temor é perder relevância e se a comissão prosseguir até 5 de novembro, data limite para operar, segundo autorização do Senado. O ministro da Defesa, Braga Neto, afirmou nesta terça-feira que o cancelamento do desfile militar de 7 de setembro, dia da independência, foi uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. O tradicional desfile na esplanada dos ministérios está suspenso em decorrência da pandemia de Covid-19. Em audiência conjunta de 3 comissões da Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa falou sobre o assunto. Com relação a 7 de setembro, eu até pedi para passar a orientação, uma nota que eu passei para os comandantes das Forças Armadas. A determinação, inclusive, foi do próprio presidente da República, afirmou Braga Neto. A celebração militar do 7 de setembro terá restrições, não haverá desfiles em virtude da pandemia. Nada impede que, dependendo de cada situação de cada localidade, haja aquelas exposições e demonstrações que são feitas normalmente, bandas e tudo mais. Mas desfiles não estão sendo previstos, completou ele. O governo dos Estados Unidos anunciará sua intenção de lançar uma campanha de reforço da vacina contra a Covid-19, que poderia começar em meados de setembro, informou a imprensa americana. A decisão pode ser anunciada nesta semana, segundo o The New York Times, que na segunda-feira à noite citou fontes anônimas do governo de Joe Biden. A campanha se concentrará provavelmente em um primeiro momento nos residentes dos lares de idosos e nos profissionais da saúde, seguidos pelas pessoas da terceira idade, que foram os primeiros a receber a vacina nos Estados Unidos há 8 meses. Depois deles, o restante da população receberá a dose de reforço, segundo o jornal. Já que na nossa região, em Canguçu, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu em torno de 10 mil maços de cigarros paraguaios contrabandeados na BR-392. A mercadoria ilícita estava em um Nissan Versa, com placas de Belo Horizonte. Um contrabandista foi preso após fugir da abordagem em alta velocidade. Um policial rodoviário federal foi quase atropelado pelo veículo. Depois de 10 quilômetros de perseguição, o automóvel foi interceptado em uma estrada vicinal de terra. O motorista, de 56 anos, confessou que trazia a carga do Paraná para entregá-la em Jaguarão.
Silvio Santos, de 90 anos de idade, está muito bem e permanece cumprindo a quarentena com a família na mansão em que vive no Morumbi, na zona sul de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, ainda não há previsão de retorno do apresentador aos estúdios da emissora. O empresário foi internado na sexta-feira no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após ser diagnosticado com Covid-19. O comunicador, que apresentava alguns sintomas leves da doença, ficou cerca de um dia na unidade de saúde para a realização de exames. Horas depois, no entanto, o apresentador recebeu alta. Além do risco de racionamento de energia e apagões, o governo federal terá de lidar com a pressão nas contas de luz em 2022, ano de corrida eleitoral. Cálculos preliminares da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, indicam que as tarifas de energia podem subir em média 16,68% no ano que vem, principalmente por causa da crise hídrica que o país enfrenta atualmente. A estimativa foi apresentada ontem pelo superintendente de gestão tarifária da agência reguladora, Davi Antunes Lima, em audiência pública na Comissão de Legislação Participativa da Câmara. Segundo ele, diversos fatores devem contribuir para a alta nas tarifas. Já a Polícia Federal de Bagé deflagrou na manhã de hoje a Operação Carga Blanca, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa dedicada à prática de crimes financeiros como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e câmbio clandestino. O grupo investigado é estabelecido na fronteira com o Uruguai. A movimentação financeira identificada no período de 5 anos foi de aproximadamente 38 milhões de reais. Cerca de 100 policiais federais cumpriram 14 mandados judiciais de prisão e outros 20 mandados de busca e apreensão em Bagé e Aceguá, além da execução de ordens judiciais para sequestro de 17 veículos e bloqueio de 19 contas bancárias. Houve recolhimento de dinheiro na ação. A investigação iniciou em 2018 para apurar a prática de câmbio clandestino na região dos Pampas e identificou uma organização criminosa estruturada para a troca de numerários, remessa ao exterior e lavagem de capitais. O Ministério Público do Rio Grande do Sul vai apresentar a partir do dia de hoje os detalhes da denúncia contra a mãe e a madrasta do menino Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos. Ambas são acusadas de matar a criança no mês passado em Imbé, no litoral norte. Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 26 anos, está na penitenciária feminina de Guaíba. Ela confessou o assassinato e disse ter jogado o próprio filho desfalecido no rio Tramandaí. Já Bruna Natiele Porto da Rosa, de 23 anos, nega envolvimento no crime, mas está detida desde que os policiais encontraram no celular dela diversos indícios de que tinha participação em torturas cometidas contra o menino. Ela permanece no Instituto Psiquiátrico Forense desde o dia 4 de agosto, quando tentou cometer suicídio. No inquérito da Polícia Civil, remetido no último dia 8 pelo delegado Antônio Carlos Júnior, da primeira vara criminal de Tramandaí, ambas foram causadas por 3 crimes: tortura, homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Já o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou hoje, por unanimidade, a proposta do governo para a distribuição de mais de 8 bilhões de reais entre os trabalhadores cotistas referentes à parte do lucro do fundo em 2020. O valor representa 96% do resultado de 8 bilhões de reais registrado no ano passado pelo fundo. Com a distribuição do lucro, o rendimento final das contas do FGTS será de 4,92%, superior à inflação registrada no ano passado. Ou seja, os cotistas terão ganho real de 0,4%. De acordo com o Conselho Curador, a distribuição dos valores leva em conta o equilíbrio do fundo, a inflação acumulada no ano passado e a preservação do poder de compra da poupança dos trabalhadores. Uma falsa viatura policial usada por contrabandistas com um carregamento de bebidas importadas ilegalmente foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116 em Pelotas. O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira, quando uma Mitsubishi Pajero com placas de São Paulo foi abordada com a participação do Serviço de Inteligência da instituição.
O efetivo da Polícia Rodoviária Federal constatou que o veículo era blindado e tinha sirene e luzes intermitentes iguais às utilizadas pelas forças de segurança pública. No porta-malas foram encontrados cerca de 50 litros de uísques, vodkas e vinhos de alto valor, alguns chegando a custar R$1.000 cada garrafa no país. No veículo que foi recolhido estavam 2 cariocas, que responderão em liberdade pelo crime de descaminho. Por terem sido importadas ilegalmente, as bebidas foram encaminhadas à Receita Federal. O Rio Grande do Sul reportou nesta terça-feira 39 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os números elevam para 33.807 o total de óbitos no estado pela doença desde o começo da pandemia. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o Rio Grande do Sul tem 1.756 novos casos. Ao todo, 1.392.507 foram infectados no solo gaúcho. 97% das pessoas estão recuperadas. Além disso, a taxa de ocupação em leitos de unidades de terapia intensivas, UTIs, é de 59,6% no estado e 38,8% da população está com o esquema vacinal completo. Para finalizar o nosso giro de notícias, mais uma edição da Operação Arca foi desencadeada pela Polícia Civil na região metropolitana de Porto Alegre. Na manhã desta terça-feira, os agentes da Delegacia de Polícia de Guaíba, sob comando da delegada Caroline Calegari, resgataram 28 pássaros silvestres que estavam engaiolados em um estabelecimento comercial no bairro Columbia City. Entre as aves foram encontrados exemplares de várias espécies da fauna nativa, inclusive cardeal, que está em processo de extinção. O indivíduo foi conduzido até a delegacia e responderá por crime contra a fauna e por maus tratos contra animais, pois as gaiolas estavam em condições inadequadas. Já os pássaros foram encaminhados ao IBAMA, que fará a triagem dos que tiverem condições de serem soltos na natureza e de quais necessitarão de reabilitação antes da soltura. 4h27, aí está o giro de notícias desta tarde. As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4h. Muito bem, agora são 4h27, uma excelente tarde de terça-feira para você que nos acompanha. Nós estamos agora com tempo bom aqui na metade sul do estado, a temperatura em Camaquã é de 21 graus. Você vai acompanhando toda a nossa programação pelo rádio 97,7 FM, vai assistindo os nossos programas pelo Facebook da Acústica ou pelo canal da Acústica no YouTube. Para você interagir conosco, pode ser pela nossa live lá no Facebook, você deixa o seu comentário, a gente vai estar lendo aí ao longo do nosso programa. E também você pode participar através do WhatsApp da Acústica, é o 51-986-369700. O programa que vai até às 5h30 da tarde, sempre na força de O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil no seu almoço. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Fisio Camaquã. Siga fp0.arquitetura no Instagram e confira as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. E seguimos também na força do Super São José, o super da nossa gente, a hora do intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Redação Acústica, de segunda a sexta às 4h. Acústica e a hora certa. 4h29. Sabe a expressão "nesse mato tem coelho"? Na pressa de privatizar a água, o governo do estado acabou com o plebiscito, encaminhou o projeto de venda da Corsã em regime de urgência e contratou a peso de ouro e sem licitação equipes de advogados para convencer prefeitos de que o tema da privatização não precisa passar pelo crivo dos legislativos. Não caia nessa, prefeito. Quem assinar o aditivo contratual sem aval dos vereadores pode responder pessoalmente por descumprimento da lei orgânica do município. O coelho pode ser ligeiro, mas a gente não é bobo. Sindiago RS. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vende carro de carona ou
quem sabe vem a pé. Todo dia, dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Tem muita gente que já começou a rir à toa com o Instituto Mix. Eu sou a Viviane, eu fiz o curso no Instituto Mix de confeitaria e já estou ganhando dinheiro. Sou o Mário, fiz o curso de barbearia no Instituto Mix, já tenho minha barbearia e em 2021 que me aguarde. Valeu, Instituto Mix, eu sou a Maria e já tenho meu pet shop. Oi, meu nome é José, fiz o curso de eletricista no Instituto Mix e tô ganhando dinheiro. Eu sou a Jéssica e devo tudo que eu tenho ao Instituto Mix. Esse é o jeito IEM de ser. Valeu, Instituto Mix. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Agora são 4 horas 30 minutos, 24 graus a temperatura em Camaquã. Boa tarde, você confere alguns destaques do portal de notícias acusticafm.com.br. Em depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira, o auditor do Tribunal de Contas da União, TCU, Alexandre Silva Marques, confirmou que havia preparado um documento preliminar para discutir se as mortes por Covid no país haviam sido supernotificadas. Ele disse ainda que Bolsonaro recebeu o documento por WhatsApp e acabou divulgando como se fosse oficial. Para os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, Bolsonaro cometeu o crime de falsificação de documento. Um porta-voz do Talibã afirmou nesta terça-feira que o grupo se compromete a honrar os direitos das mulheres desde que dentro das normas da lei islâmica. O porta-voz deu a primeira entrevista coletiva desde o grupo extremista tomou o poder no Afeganistão no domingo. O porta-voz foi questionado sobre como serão os direitos das mulheres no país. Quando o Talibã esteve no poder, na década de 90, os direitos e liberdade das mulheres foram severamente restritos. Agora 4 horas 32 minutos, 24 graus a temperatura em Camaquã. Mais informações em acusticafm.com.br. Da redação de jornalismo, Daniel Nunes. Direto da redação. Mais informações em acusticafm.com.br. Corra para Casual Mix. Super liquidação de inverno. São descontos de 20, 30, 40%. Super queima de estoque. Não perca tempo. Atendimento via WhatsApp 999 40 12 26. A Casual Mix disponibiliza serviço de teleentrega. Tudo para ficar mais perto de você. Curta nas redes sociais Casual Mix Camaquã e fique por dentro das novidades e promoções. Casual Mix no Olavo Moraes, ao lado das Óticas Carol. Quem tem frio tem pressa. E nós, da Rádio Acústica FM, vamos te ajudar a ajudar o próximo. Participe da campanha do agasalho, doando uma roupa, calçado ou cobertor. A Rádio Acústica FM é ponto de coleta e vai destinar as doações para a Aprisco Movement e os cobertores para o projeto social Mateus 25 da Igreja Quadrangular. Participe e ajude a tornar o frio menos rigoroso para quem precisa. Uma iniciativa Rádio Acústica FM. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Você sabia que o Boticário entrega amor e cuidado direto na sua casa? É só pedir seus produtos preferidos pelo WhatsApp oficial do Bote, 0800 744 0010, que rapidinho seu pedido chega até você direto da loja mais próxima. Anotou? Eu vou repetir, 0800 744 0010. Chame o Bote pelo WhatsApp, é rápido e seguro. Bote entrega é o Boticário. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com um tradicional buffet, seguindo orientações por parte do Poder Executivo, em comum acordo com restaurantes. O uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório dentro do ambiente. Pratos e talheres estarão embalados individualmente. Você pode fazer seu pedido no 51-3692-1017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Endereço: Avenida Olavo Moraes 643. Telefone 51-3692-1017.
1017. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cid Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranich 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995 152 151. Para você avançar até mesmo nesse momento complicado, a Universidade La Salle Barra do Ribeiro vai te dar aquela força. Graduação a partir de R$ 129,00. Encare o mercado de trabalho de frente, cursando a Universidade La Salle e pagando R$ 129,00 por mês. Confira o regulamento e se qualifique. Viva já a sua melhor versão. Inscreva-se unilasalle.edu.br/vestibular e saia na frente. Vestibular online Universidade La Salle Barra do Ribeiro. Aqui o futuro chega antes. Pata Negra Empório Gourmet, a sua loja de produtos naturais. Aqui você encontra produtos a granel, farinhas, farelos, sementes, oleaginosas e frutas secas. Também com diversos chás, temperos, produtos sem glúten, sem lactose e para veganos. Na Rua Manuel da Silva Pacheco, ao lado do Posto Cidade. Siga a Pata Negra nas redes sociais. Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem para viver melhor. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, nós já estamos de volta aqui na Acústica, quando são 4 horas e 37 minutos, 21 graus é a temperatura, predomínio de sol nessa tarde aí bonita de terça-feira aqui na cidade de Camaquã. A expectativa é que as temperaturas fiquem ainda mais altas amanhã, né? A gente vai ter um calor bem expressivo, mas temperatura alta mesmo está sendo prevista para quinta-feira. Daqui a pouquinho a Somar Meteorologia vai estar trazendo para a gente todas as informações do tempo. Seguimos na Força de Físio Camaquã, pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Físio Camaquã, na Júlio de Castilhos 244, o telefone é o 3671-9921. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando também a respeito da vacinação aqui na cidade de Camaquã, essa informação que foi divulgada hoje pela manhã pela Prefeitura, de que vai ter início a vacinação para pessoas com 18 anos ou mais aqui na cidade de Camaquã. E também a informação de que teremos um grande mutirão de vacinação aqui no município no próximo domingo, e inclusive com a participação de diversos funcionários da Prefeitura de Camaquã que estarão fazendo esse mutirão ali na Praça Zeca Neto. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes para você aqui na Acústica. 4 horas e 38 minutos, vamos para Porto Alegre então, porque a coordenadora da Atenção Primária de Porto Alegre critica a mudança de cálculo na distribuição de vacinas pelo governo do estado. E o repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Porto Alegre deve ampliar a vacinação da primeira dose para pessoas com 19 anos até esta sexta-feira. A diretora de Atenção Primária em Saúde, Carolina Schirmer, afirma que a capital poderia chegar ainda na faixa dos 18 anos se o governo do estado não tivesse mudado o cálculo da distribuição das doses. A gente sempre faz uma avaliação como o quantitativo, né? Hoje, cada faixa etária, no caso de 22 anos, nós temos 15 mil pessoas, né, para ser aplicado. Até os 18, é em torno de 15, 16 mil pessoas a cada ano, né? Então, a gente acompanha, o Estado recentemente também modificou a fórmula de entrega ali do cálculo das doses, né? Até já saiu na imprensa isso, e isso acabou um pouco prejudicando Porto Alegre, que a gente vai acabar recebendo um pouco menos de doses.
E até a gente, né, a crítica assim, que nós, enquanto municípios, temos, eles utilizaram o percentual da população que já está vacinada pelo Sistema Nacional ali de Imunização. Desde a manhã desta terça-feira, todos os porto-alegrenses com 21 anos ou mais puderam buscar os pontos de vacinação. São 12 unidades de saúde e outros 3 locais. A estudante de jornalismo Daniele Oliveira estava na fila do Colégio Júlio de Castilhos, na capital, e comemorou emocionada a oportunidade de se vacinar. Cara, pra mim, particularmente, é uma mistura de emoções, assim, eu tô tentando entender, porque eu moro sozinha e eu tô esse tempo todo sem ver meus pais, então eu tô muito ansiosa. Eles já tomaram a primeira dose, então eu não vejo a hora de poder me vacinar, para poder encontrar com eles. É um momento de muita emoção e, ao mesmo tempo, raiva e, enfim, tudo isso que tá acontecendo no Brasil. Então, mas é um pouquinho de esperança, né, que a gente tem, que isso aconteça, que mais jovens possam tomar vacina, tomar a primeira dose e tomar a segunda quando tiver a oportunidade. Também foi retomada a vacinação de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos. A aplicação da segunda dose segue disponível em 6 unidades de saúde e uma farmácia parceira para quem recebeu a AstraZeneca há pelo menos 10 semanas e em 13 unidades de saúde para todos que receberam a primeira dose da Coronavac há 28 dias. Já a aplicação da segunda dose da Pfizer segue disponível em 4 unidades de saúde para quem recebeu a primeira dose há 10 semanas ou mais. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Agora são 4h41. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando aqui no programa mais a respeito da morte do menino Miguel, né? O caso Miguel, que comoveu todo o estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, continua comovendo, né? Principalmente pela brutalidade com que ele foi cometido. E hoje pela manhã, a equipe de jornalismo da Acústica esteve conversando com um representante do Ministério Público lá em Porto Alegre. E daqui a pouquinho eu vou trazer para você alguns trechos desta entrevista com um representante do Ministério Público sobre tudo isso que está acontecendo, como está essa investigação, o que a polícia já sabe, né, de que forma já pode se enquadrar essa mãe, se é que dá para chamar de mãe, né? Essa pessoa, criatura, como é que a gente chama? Não sei. Fica aí a critério dos nossos ouvintes, mas diz respeito aí à morte de um inocente, um menino de apenas 7 anos de idade. Daqui a pouquinho todas as informações direto de Porto Alegre com a Nádia Martins. 4h42, porque agora a gente fala sobre a previsão do tempo, né? Eu tô falando aí o tempo todo sobre calor, expectativa de temperaturas altas aqui na cidade de Camaquã. Vamos conferir com a Somar Meteorologia como ficam as condições climáticas para amanhã e o restante da semana. Olá, ouvintes da Rádio Acústica FM. Ao longo desta quarta-feira, o tempo instável ainda segue predominando no período da manhã, por conta de novas áreas de instabilidade que atuam próximas ao Rio Grande do Sul e favorecem a formação de nuvens carregadas. Mesmo que de forma isolada, atenção para o risco de temporais e chuva acompanhada por trovoadas ao longo das próximas horas. No período da tarde, o tempo instável aos poucos perde intensidade e as temperaturas conseguem subir mais um pouco. A máxima prevista é de 28 graus em Camaquã e Dom Feliciano. Ao longo da próxima quinta-feira, o tempo firme passa a predominar, não tem mais previsão de chuva e as temperaturas sobem rapidamente durante a tarde. Atenção para a previsão de calor intenso nesta quinta-feira e temperatura máxima que pode chegar à casa dos 34 graus em boa parte da região. Doris Palma, da Somar Meteorologia, para a Rádio Acústica FM. Agora são 4h43. Hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Acústica FM a presidente do Sindicato dos Municipários de Camaquã, a Carla Simone. Ela já esteve aqui presente em outras oportunidades, sempre para falar sobre essa luta, né? Sobre diversas categorias. Já esteve aqui para falar sobre o CEPER Sindicato, mas na maioria das vezes ela vem falar sobre o Sindicato dos Municipários da cidade de Camaquã. Hoje, o tema da vinda dela aqui é sobre um ato que vai acontecer amanhã na Esquina Democrática aqui do município. É um ato que está previsto para ter início às 9h30 da manhã. E ele é uma forma de se manifestar contra a reforma administrativa, essa PEC 32, que é proposta pelo governo federal, e ela vem aqui hoje para falar um pouco sobre os motivos dessa insatisfação, os motivos que levam a esse ato amanhã na Esquina Democrática. Carla Simone, boa tarde.
Boa tarde, Gil Martins. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse programa, que tem uma audiência muito importante, com certeza. Eu já estive aqui em outras oportunidades e hoje eu represento aqui um coletivo, Gil, assim, de entidades que estão à frente na organização deste ato, né? Um coletivo de entidades como Sindicato dos Bancários, da Alimentação em Camaquã, dos comerciários, né? Nós, dos municipários, CEPER Sindicato, nós temos o pessoal também da agricultura familiar presente, porque, na verdade, essa PEC, né, da reforma administrativa, ela vem para atingir, principalmente, os servidores públicos, tanto na esfera municipal, estadual, federal, mas também vai trazer consequências para o conjunto da população, né? Para a economia, digamos, dos nossos municípios. Porque nós sabemos que os servidores públicos municipais hoje, né, Gil, eles trabalham, né, no município e aqui eles geram, né, impostos que contribuem para os recursos, os cofres da prefeitura e que isso, em contrapartida, também, né, assegura uma economia, né, para o município. Então, se o servidor público for atingido por essa reforma na maneira como ela está, com certeza o poder aquisitivo dele será prejudicado, né? E terá consequências na economia do município, por sua vez. Bom, uma reforma com essa importância toda, né, que você acabou de citar, inclusive a forma com que ela lida com toda a nossa população, como é que foi para se chegar a esse texto dessa reforma? Houve diálogo com as categorias? Houve um amplo diálogo com a população para poder entender melhor como é que funcionavam essas demandas? Como é que aconteceu esse texto dessa reforma? Sim, infelizmente não, Gil. Infelizmente nós não tivemos o diálogo por parte dos poderes, né, políticos constituídos, os poderes públicos. Nós amanhã temos este ato, né, justamente para poder alertar, informar os servidores, né, públicos, a população como um todo, dos malefícios dessa reforma, né, dessa reforma administrativa, dessas alterações na nossa Constituição e que vão fazer um desmonte, né, dos serviços públicos à população. Se hoje nós temos poucos investimentos na área da educação, saúde e segurança, por exemplo, né, nós temos hoje um SUS e o SUS hoje nunca foi tão valorizado como antes pela questão da pandemia que estamos ainda passando, né? Então, pelo SUS nós conseguimos fazer as nossas vacinas, né? A vacinação está chegando para todos e para todas, graças ao nosso Sistema Único de Saúde. Então, nós ficamos muito preocupados, Gil, muito apreensivos, né? Porque essas três esferas serão as principais atingidas, né? A área da segurança, da educação, né? E a área aí da saúde, né? Dos serviços públicos à população. E infelizmente não tivemos diálogo, né? Essa PEC, ela está lá no Congresso, está lá, né, com os nossos, com a Câmara dos Deputados, né, federais, e entre eles, né, ela está sendo discutida, está sendo analisada, e nós aqui que prestamos serviços públicos, nós contamos apenas com o apoio das entidades de classe, né? Para poder lutar por nós. Bom, você fala sobre as pessoas que trabalham no funcionalismo serviço público. Exatamente, como um todo. O que eu percebi é o seguinte, um dos pontos que são mais controversos e que se fala muito é uma frase que diz nessa PEC o seguinte: instrumentos de cooperação. E aí o que a gente pode entender é o seguinte: esses instrumentos de cooperação que são citados nessa PEC, eles permitem a execução compartilhada dos serviços entre entidades públicas e privadas, ou seja, isso acaba atingindo em cheio o funcionalismo. Exatamente. Essa também é uma preocupação muito forte nossa, porque no momento que esses serviços públicos, né, começam a ter essa contrapartida da iniciativa privada, né, acaba perdendo o caráter do público, né, acaba perdendo essa finalidade da prestação de serviço para o público com valores, né, mais acessíveis, com valores que realmente, né, a população possa pagar. Hoje nós já sabemos que nós já pagamos muito pelas contas que nós temos aí, né, contas de água, de luz, do saneamento, né, da Corsã, nós pagamos já muitas taxas. Então imagina se nós tivermos também a participação do privado, né, comprando essas ações, né, gerindo, né, essas máquinas estatais.
A educação é um exemplo disso, né, Gil? Nós estamos hoje dentro das escolas públicas do Estado, que eu também faço parte também, né, não da diretoria do CEPERS agora, porque houve, né, alterações, houve uma nova eleição, mas eu faço parte, né, como uma militante atuante, assim, uma sindicalista atuante, e como até mesmo sócia. Como conselheira também, como conselheira, né? Então, eu estou na luta sempre, né? E eu vejo que hoje as escolas públicas, elas estão sendo entregues aos poucos para a iniciativa privada. Porque as escolas estão sucateadas, nós estamos sem recursos, nós estamos sem condições, né, minimamente, de fazer aquele trabalho pedagógico. Agora os alunos estão, né, com aulas remotas, sem acesso à internet. O governo prometeu uma internet acessível para todos, mas não chegou essa internet, né, dessa forma para nossos alunos. A escola está aberta lá para atender essa população, esses alunos que não têm recursos em casa, atende lá com o Xerox, atende no Labim, faz um esforço tremendo, né, Gil, para manter esse mínimo da educação, né? Como é na saúde e na segurança. Então, tu imaginas reduzindo, né? Reduzindo essa verba nos orçamentos e deixando que a contrapartida, né, do privado se estabeleça dentro dos serviços. Nós vamos ter um preço muito mais alto por esses serviços e a qualidade, infelizmente, não vai ser a mesma, né? Porque hoje nós temos colegas de carreira, concursados, né, que prestam esse serviço público e ele vai ficar nas mãos da iniciativa privada, contratos, né, temporários, contratos que podem ser de 3 a 6 meses, numa alta rotatividade, sem nenhum vínculo, né, digamos assim, com o empregatício, com aquela qualidade do serviço que ele vai fazer. Nós vemos assim com os olhos muito, muito, muito preocupantes, né? E quem vai perder não são só os servidores públicos, né? Os prestadores de serviços, mas a população como um todo. Bom, eu estava dando uma olhada também nessa PEC e ela trata sobre algumas coisas que são estabelecidas no próprio direito do trabalhador e que elas acabam caindo com a aprovação dessa PEC. Por exemplo, aqui, a PEC prevê ainda outras mudanças duramente criticadas pelo funcionalismo, como é o caso da proibição de adicionais por tempo de serviço, licenças prêmio e outras licenças. Mas isso já não está estabelecido no direito trabalhista, não são pontos que daqui a pouco eu imaginava que não poderiam ser revogados mais. Mas com essa PEC a gente pode perceber que podem cair alguns direitos como esses. Exatamente, Gil. Assim, ó, até nós temos colegas ainda, né? Colegas servidores públicos que ainda não se deram conta disso, né? Nós não temos mais aquela estabilidade no serviço público garantida, né? Como nós tínhamos em épocas atrás, né? O próprio regime jurídico único das prefeituras, os nossos planos de carreiras, né? Que nós temos, eles deveriam, né, prezar por essa carreira, por esses avanços desses colegas, né, triênios, vantagens, as suas licenças. Isso para nós é direito adquirido, não se mexe. Mas com essas cláusulas que estão acontecendo aí, né, com essas possíveis alterações nessas PECs, e não é só a PEC da reforma administrativa, né, ela é um conjunto, né, das alterações legais que estão chegando para esse desmonte do serviço público, para essa retirada de direitos, como foi a reforma da Previdência, como foi a reforma trabalhista, né, que há pouco tempo também ela passou, infelizmente foi aprovada. Agora vem a reforma administrativa, depois vai chegar a reforma tributária. Então, na verdade, esses direitos que nós tínhamos como que garantidos, né, que não poderiam mexer, hoje eles são passíveis, né, de questionamentos e infelizmente são passíveis, né, de que o gestor municipal, estadual, federal, que os entes, né, desse pacto federativo tratem, né, esses servidores desta forma como a PEC está colocando aí, né. Vão mexer, né, se for aprovada assim, na estabilidade do servidor público, nas suas carreiras. Vão substituir os servidores, né, concursados por servidores por contratação. Vão aumentar os números de CCs, porque os entes públicos poderão colocar pessoas, servidores, né, para fazer aquela função ligados a seu apadrinhamento político,
que são nada mais que os CCs hoje representam, né? Essa pessoa que está ali presta um serviço público, mas tem que ter, em primeiro lugar, o critério do apadrinhamento político, né? Tem que pertencer àquele partido político do prefeito. Um dos pontos que você citou agora, você falou em estabilidade. A estabilidade, ela é um dos pontos característicos do funcionalismo público, né? Ele sabe que ele vai ter a continuidade do seu tratamento, e a estabilidade também pode vir a cair com essa aprovação da PEC? Pode vir, Gil. Infelizmente, eles estão mexendo, né, em cláusulas pétreas da nossa Constituição. A nossa Constituição Federal, Estadual, estão sendo muitos artigos na nossa Constituição estão sendo alterados, e por essa alteração, né, no dispositivo maior, que são as nossas cláusulas pétreas na Constituição, essa PEC vai deixar, então, margem, né, ela vai deixar dentro do seu bojo, né, destes artigos, possibilidades, né, para que os entes públicos façam essas alterações ao seu bel prazer, né? Que eles mexam nos interesses desses servidores, essa categoria já tão sofrida, para fazer cumprir, né, os seus interesses, os seus privilégios, né, de gestão. A gente sabe, né, Gil, que a gente, no sindicato, nós sabemos, né, que nós temos colegas que prestam serviços, né, bons, outros nem tanto, né, alguns que têm realmente alguns problemas, né, para executar suas funções. Mas nós temos meios para fiscalizar e para avaliar esses colegas, que são que são os sistemas, né, me fugiu o termo agora, de onde o colega enfrenta um processo administrativo, né, uma sindicância. Então, se esse colega não efetua um trabalho na sua relevância, ele é apontado, né, numa sindicância, num processo administrativo, lembrei o nome, num processo administrativo, e ali ele vai ser avaliado, né, na sua condução do seu trabalho. Então, com a alteração da PEC, esse servidor, né, de carreira estatutário, que tem essa estabilidade, que deveria ter, no mínimo, ele vai ser passível, né, de exoneração a qualquer momento. Bom, as pessoas que querem saber um pouco mais sobre tudo isso poderão estar indo até amanhã ali à Esquina Democrática, onde a partir das 9h30 da manhã nós teremos início a esse ato. Quais são as entidades que já confirmaram presença nessa atividade? Sim, nós temos o Sindicato dos Bancários, o Sindicato da Alimentação, que está à frente ajudando a organizar, o Sindicato dos Comerciários, o Sintraf, dos Trabalhadores, né, da Agricultura Familiar. Nós temos também o IFSUL também, né? Temos também o pessoal dos Correios, da Agência dos Correios também, que são servidores públicos. Então, estaremos lá amanhã num conjunto de entidades, né, Gil? Alertando a população com as nossas falas. Nós vamos ter banners, né, materiais impressos, vamos ter um panfleto, né, colocando os 10 pontos máximos dessa reforma da PEC, que vai atingir, né, os servidores públicos e a população como um todo. Então, amanhã eu acho que vai ser uma aula, né, uma aula de cidadania, para que essas pessoas possam ter essas informações. E aí, como os representantes desses sindicatos, né, estarão presentes, vai ser a possibilidade, né, da população buscar entender mais através do diálogo com esses representantes, pegar esse material, né, que será distribuído também para entender mais todos esses pontos. Exatamente. Lembrando também que eu fiz aqui uma rápida pesquisa e esse ato não acontecerá de forma isolada no município de Camaquã, ele acontecerá em todo o país, né? Em todo o país. Amanhã, Gil, é um chamamento para uma greve, né? Até seria assim, um dia de greve nacional, tá? Seria um dia para que todos os servidores públicos parassem os seus trabalhos, refletissem, fossem para esses atos, né, nos seus municípios, regiões, para manifestar, então, o seu descontentamento, né, o seu repúdio a essa PEC da reforma. Mas, infelizmente, aqui em Camaquã, né, nós sabemos a dificuldade que é dessas categorias paralisarem seus serviços, né? Eu falo da categoria dos municipais de Camaquã, que infelizmente nós temos a questão da pandemia agora, mas é uma questão cultural em Camaquã, né? Os colegas muitas vezes não paralisam na questão da sua database, agora imagina paralisar numa reforma da PEC, né, que ela é nacional, o chamamento às entidades, mas que muitas vezes eles sentem, né, o medo, a repressão aqui do seu patrão, do seu prefeito, né, do governador do estado, de se aderir a essa paralisação. Mas amanhã é chamado, sim, para um grande ato de lutas, de greve nacional ou de paralisações e de movimentos, de atos, de vigílias, né, nos municípios. Então amanhã nós vamos fazer o que nos
o que foi possível fazer, digamos assim, né? A tarefa de irmos para a esquina democrática, que é um espaço do povo democrático, que é nosso, manifestar as nossas angústias, nossas incertezas, a nossa luta e poder também debater com a população essa PEC tão importante ao mesmo tempo, né? Tão nociva aí do jeito que ela está aos nossos servidores públicos, né, e demais pessoas da sociedade. Bom, estaremos com certeza lá fazendo a cobertura desses atos que acontecerão aqui no município de Camaquã. Presidente do Sindicato dos Municipários de Camaquã, Carla Simone, obrigado pela visita aí nessa tarde. Eu que agradeço, eu fiz aqui apenas assim um esboço de alguns aspectos, né? Essa PEC ela é muito extensa e nós vamos então amanhã resumir, tá, Gil, em 10 pontos, esses principais aí pontos polêmicos, né? Que a PEC vai atingir aos servidores públicos, aos prestadores de serviço, à população como um todo, e que a gente entende, né? Que hoje todo trabalhador, toda trabalhadora de todas as áreas estão sofrendo, né? Com essa pandemia, essa recessão, mas muito mais esses servidores públicos. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Gil. E conta sempre conosco. Bom, uma boa tarde. De mesma forma, estaremos sempre à disposição também. E aí fica essa dica, né? Para quem está acompanhando, quer entender um pouco mais, eu acredito sempre que é através do diálogo que a gente consegue resolver diversos problemas, né? E a gente entender melhor tudo isso através do diálogo, conversar com os representantes dessas entidades, conversar também com os próprios servidores que estarão amanhã ali na praça, porque às vezes é muito fácil quem está de fora dar sua opinião, quando não se sabe o que realmente está acontecendo. Então, conversar com as pessoas que estarão participando deste ato, acho que é uma atitude bem importante. Quem tiver essa possibilidade de ir até a praça amanhã e participar desses diálogos, entender melhor como funciona, acho que seria uma boa ideia. São 5 horas em ponto, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. A Bolsa de Valores de São Paulo opera também em baixa de 1,28%. Trânsito. A BR-116 segue com trânsito lento em São Leopoldo para quem segue em direção ao interior do estado. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, não há ocorrências, mas o motorista enfrenta lentidão nas proximidades do bairro Fião e só volta a fluir depois do acesso ao viaduto da Charlau. Em Porto Alegre, a IPTC não registra neste momento ocorrências. No entanto, obras deixam o trânsito bastante lento em 2 pontos de Porto Alegre. Na Protásio Alves com a Saturnino de Brito, para quem vai no sentido bairro Centro, e também na Nilo Peçanha, para quem segue em direção ao centro, próximo à região do Shopping Iguatemi. Com o trânsito, Laura Becker. Em GZH... O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul afirma que não se identificou até o momento um risco imediato de escassez de imunizantes contra o coronavírus no estado. O Ministério da Saúde publicou uma portaria admitindo a utilização de vacinas diferentes entre a primeira e a segunda dose, em situações excepcionais. A medida foi adotada no estado do Rio de Janeiro. Segundo o presidente do Conselho Gaúcho, Maicon Lemos, não há sinalização de problemas em relação ao abastecimento da vacina de Oxford AstraZeneca entre os municípios gaúchos. O Ministério da Saúde informou aos gestores municipais que os estoques estão dentro do programado. O Ministério da Economia publicou hoje um edital para credenciar instituições bancárias interessadas em prestar serviços relativos à folha de pagamento dos servidores públicos da União. Com isso, os servidores públicos terão mais opções de bancos para receber o salário. Segundo o Ministério, será possível escolher o banco que oferece melhores taxas e serviços. O credenciamento poderá gerar receitas de 5 bilhões e 450 milhões de reais aos cofres públicos durante 5 anos, segundo o Ministério da Economia. Além disso, servidores dedicados às atividades de pagamento poderão ser deslocados para outras áreas de atuação, inclusive de atendimento direto aos cidadãos. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sati às 6 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Chega de marcar passo. Invista na sua carreira com a tradição e a modernidade da Unimed. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Acústica e a hora certa. 5:03. E o meu provedor é o Camaquanete e eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador
Ótica Camaquanet. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. Na rede de farmácias São João, as ofertas de inverno estão imperdíveis. Kit sabonete Nivea com 6 unidades por R$10,99, levando 3 embalagens promocionais. Fralda Hugs tripla proteção Mega. Leve 2 pacotes por apenas R$29,90 cada. Kit Niele Gold com shampoo e condicionador por apenas R$10,90 cada embalagem promocional. Ofertas de inverno da rede de farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 5136716752 ou 5136921263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Nescau 550 gramas, R$7,99. Milho pipoca Ioki 500 gramas, R$2,59. Amendoim branco Fritz e Frida 400 gramas, R$4,99. Ofertas válidas até quarta-feira, dia 18 de agosto, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Esqueça a internet que você conhecia. Oi Fibra chegou para mudar tudo isso. São 200 mega por R$ 99,90 por mês no débito em conta e ponta digital. Vem pra Oi Fibra, alta velocidade e muita estabilidade para sua vida digital ser mais real que nunca. Oi Fibra muda tudo. Pergunte para quem tem. Ligue 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br. Oferta com fidelização de 12 meses, sujeito a multa em caso de cancelamento. Consulte disponibilidade e regulamento no site. Atenção, produtor de tabaco. O desconto para quem pagar à vista a inscrição de sua lavoura no Departamento de Mutualidade da FUBRA é de 5% até 31 de agosto, 3% até 30 de setembro e 2% até 31 de outubro, prazo final para as inscrições. A carência é de 7 dias a partir da entrega dos pedidos, na FUBRA Matriz ou filiais ou postagem no correio. Quer mais conforto para os seus banhos de piscina? Então invista na linha de aquecedores da CIS. Em parceria com a KS Aquecedores, a energia das placas solares também podem aquecer a sua piscina. E melhor, de maneira sustentável e com muito mais economia para a sua tarifa de energia elétrica. Fale com a CIS através do WhatsApp 5199719300 ou pelo telefone 513692-2523. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Muito bem, agora são 5h07, estamos de volta, este é o Redação Acústica, informação na medida certa, oferecimento do Super São José com grandes promoções, aguardando por você em 2 endereços, aqui na cidade de Camaquã, no bairro Viegas e também na Loureiro da Silva, e também tem Super São José na cidade de Cerro Grande do Sul. A gente falou sobre assuntos locais aqui da cidade de Camaquã, a gente foi até Porto Alegre trazendo informações e agora nós vamos para Brasília, isso mesmo, vamos conversar com o vereador João Pedro Gril, ele está em Brasília e vai trazer novidades para a população de Camaquã. Seria isso, João Pedro? Boa tarde. Olá, Gil Martins, como é que está? Boa tarde. Quero cumprimentar também a todos os ouvintes, nossos amigos de Camaquã, dizer que estou hoje num roteiro em Brasília, cheguei pela manhã, vou passar até sexta-feira em Brasília, levando as demandas da nossa população para os ministérios e para os deputados federais do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, muito entusiasmo, muita motivação de conseguir trazer, né, dessa viagem boas expectativas de recursos, de investimentos para o município de Camaquã. Então, o nosso objetivo desde o início do mandato sempre foi, de alguma maneira, os interesses da população a gente poder representar, seja na esfera estadual
quanto na esfera federal, e hoje estamos aqui em Brasília justamente para poder, os projetos que estão em andamento da Prefeitura Municipal, das secretarias e outras demandas da população, trazer até os deputados para que a gente consiga algum êxito aí, recursos para o município. Bom, quais são as principais pautas que o senhor levou na bagagem até Brasília para tentar trazer novidades para a nossa população? Olha, Gil, nós trouxemos assim, quando a gente faz uma viagem, né, a gente leva na bagagem a esperança de conseguir o máximo possível de retorno, né? Eu, então, já tenho uma agenda, assim, com vários deputados, para além do meu partido, do PSB, de outros partidos, deputados que a gente tem contato, a gente sabe já do trabalho para o município de Camaquã. Então, a gente vem tratando cada assunto de acordo com a área, né? Então, visitei cada secretaria do município de Camaquã e tem demandas específicas que é necessário para aporte de recursos, que a gente vem tratando e colocando individualmente para cada deputado. Agora mesmo eu acabo de sair do gabinete do deputado federal Marcelo Moraes, que é do PTB e que tem já um trabalho feito para o município de Camaquã. Ele disse que dentro de alguns dias vai estar destinando 500 mil reais para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, né? Vai chegar a mais 500 mil reais através do trabalho, então, do deputado Marcelo Moraes para Camaquã. Então já saio com uma boa notícia concreta da ação desse primeiro dia aqui de trabalho em Brasília. Bom, uma questão importante que vem trazendo preocupação aqui para a comunidade de Camaquã diz respeito à segurança pública. Este ano, Camaquã já tem um número maior de homicídios dos últimos 3 anos. E essa é uma grande preocupação. Então, seria interessante se houvesse a possibilidade de um diálogo aí do vereador com, daqui um pouco, algum ministério havendo essa possibilidade. A gente sabe que tem uma questão de agenda bem difícil, né, junto aos ministérios, mas daqui a pouco até mesmo junto aos deputados, alguma coisa dessa demanda também ser tratada, acho que seria bastante importante, né? Gil, sabe que eu tive há 2 semanas atrás, em reunião com a nossa delegada regional, a Carla, no qual ela me passou algumas demandas, né, da Polícia Civil, assim como tive encontro anteontem, ao sair, com o comando da Brigada Militar da Regional Camaquã, né, o Coronel Amaral, no qual ele me passou algumas demandas, né? A demanda importante que a gente tem que fazer uma conversa é a nível do governo do estado, para a gente... Em novembro vai entrar mais 800 policiais novos do curso no Rio Grande do Sul, para a gente trazer um pleito de melhorar, então, o contingente da Brigada Militar no município de Camaquã. E também algo que é muito importante, os veículos semi-blindados, para trazer mais segurança, né, na patrulha dos policiais militares. E esse pleito dos veículos semi-blindados eu já trouxe ao deputado Marcelo Moraes e vou levar a cada deputado agora nessa agenda que a gente tiver, porque com certeza, né, Gil, a segurança pública hoje deve ser uma prioridade e nós temos que tratar esse assunto com muita seriedade, porque interfere diretamente, né, na vida de cada camaquense. Pois é, esse tipo de trabalho seu de ir até Brasília, ele é muito importante, né? Porque é aí que estão, né, aquela maior parte dos recursos está aí em Brasília. Então, a gente trazer uma melhoria para a cidade de Camaquã, claro que é muito importante, né, que todos os vereadores estejam apresentando os seus projetos de melhoria. Existem muitas coisas que podem ser resolvidas por aqui mesmo. Mas problemas como esses, né, que você acabou de citar, essa questão da saúde pública, você já traz essa boa notícia de um recurso aí de 500 mil reais para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Isso vai ajudar em muito, principalmente na manutenção dos leitos de UTIs, a manutenção dos trabalhos que são desempenhados pelo Hospital Nossa Senhora Aparecida, que é um hospital de referência não só para Camaquã, mas para toda a nossa região. Isso é muito importante. É saída em busca dos recursos, né? Não ficar apenas esperando, né, que as coisas aconteçam. Isso é importante. Eu dou os parabéns a você e também aos demais vereadores que têm essa capacidade de entendimento, de buscar essas iniciativas e está indo atrás delas. Exatamente, Gil. Os
problemas eles existem, não são poucos, e alguns deles a gente pode resolver com recursos do próprio município, mas outros, né, nós precisamos com certeza buscar os recursos. E aqui em Brasília concentra-se, né, a maioria dos recursos e existe, né, editais a todo instante dos ministérios nas mais variadas áreas, e os recursos são limitados, né? Então abre um edital que dura uma semana, que dura alguns dias, a gente precisa ter uma atenção para poder ter esse retorno. Então, assim, quanto mais os agentes políticos de Camaquã vir a Brasília, no momento que está aqui, fazendo todo esse roteiro entre os ministérios, a gente consegue se atualizar no que está acontecendo e colocar Camaquã nessa fila, assim, para poder galgar esse recurso, né? E como hoje a gente tem essa concretização de 500 mil para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, e também amanhã terei pela manhã uma reunião do Ministério da Saúde, onde nós vamos buscar aí mais demandas para o Hospital de Camaquã, e espero que a gente possa ter êxito, e a partir de amanhã a gente também poder conversar sobre essas demandas que a gente está trazendo aí para o Ministério da Saúde. Bom, vereador João Pedro Gril, obrigado pela sua participação diretamente de Brasília, falando aí a respeito dessa sua busca por novos recursos para o município. Gil Martins, muito obrigado pela oportunidade, né, da acústica. É importante a gente poder passar para a comunidade o nosso trabalho. Estou aqui em Brasília pensando em cada camaquense, uma agenda extensa, sabe que os deputados eles vão para o plenário, voltam, tem uma audiência ali, volta, e a gente marca agenda com um, marca agenda com outro, às vezes tem que ficar aguardando. Então é uma correria, mas é uma correria boa. Estou focado em buscar os resultados e salientar que está eu, o meu assessor Gido Silva, o meu assessor Rod Pérez, e nós estamos todos aqui com as nossas despesas com recursos próprios, né? Não estamos usando de diária, nem de reembolso de nenhum valor, justamente para a gente poder aí, dar esse retorno que a população nos confiou aí com o mandato. Muito bem, esse é o vereador João Pedro Gril, aqui da cidade de Camaquã. Ele está cumprindo uma agenda que começa hoje, vai até o final da semana lá em Brasília, fazendo essa visita, né, aos gabinetes dos deputados federais, também visitando, na medida do possível, alguns ministérios, justamente para tentar coletar recursos para o município de Camaquã. E olha, demandas é o que mais tem aqui no nosso município. A gente falou agora sobre saúde, já vai vir uma verba aí para o Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eu falei também sobre segurança pública, mas a gente tem a questão da infraestrutura. A gente está vivendo um momento muito bom aqui do município de pavimentação asfáltica. Isso é muito importante e seria bom, né, que viessem mais recursos para que essa obra tivesse uma continuidade, para que os bairros do município também pudessem ser atingidos, quem sabe com asfalto. Imagina uma cidade inteira asfaltada, que maravilha seria isso, né? Seria mais qualidade de trafegabilidade para os condutores, seria menos manutenção nos automóveis, né? Porque você imagina um motorista hoje em dia, isso que eu nem estou falando do motorista de aplicativo, eu não estou falando aí do taxista, eu estou falando aqui do motorista no aspecto geral camaquense. O que ele gasta de manutenção no ano é suspensão, é de tudo um pouco, que acaba se deteriorando nesse calçamento terrível que a gente tem. Então, se conseguirmos mais recursos, a gente tem uma usina asfáltica, são poucos municípios do Rio Grande do Sul que têm esse privilégio. Agora a cidade de Camaquã está utilizando, e seria muito bom se a gente pudesse avançar também esse asfalto para os bairros, mas para isso a gente precisa que esses investimentos, né, que essas verbas venham para a cidade de Camaquã para a gente poder avançar nisso também. Bom, são 5h18, a gente segue no oferecimento de Bartz Móveis, que está com muitas novidades para deixar sua casa ainda mais bonita. Para isso, você pode conhecer todas essas novidades no showroom que foi montado junto à fábrica no Distrito Industrial de Camaquã, bem nas margens da BR-116. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Bom, eu falava agora há pouco sobre o que está acontecendo lá em Porto Alegre, do Ministério Público atuando no caso do menino Miguel. E após 20 dias de trabalho e investigação, conjunto de provas conclui que houve homicídio no caso Miguel. A mãe e madrasta do menino foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul pelos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver nesta terça-feira. E a repórter Nádia Martins traz as informações direto de Porto Alegre.
O Ministério Público denunciou nesta terça-feira a mãe e a madrasta do menino, Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, pelos crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver. O subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Júlio César de Mello, explica os crimes que constam na denúncia. O primeiro dos crimes, e aqui respeitando uma ordem cronológica, trata-se do crime de tortura. Tortura a que era submetida essa criança no interior de sua residência, e crime este que tem uma pena que varia entre 2 a 8 anos de reclusão, com a possibilidade de aumento de 1/3 por se tratar de vítima criança. Nós temos também nessa peça a descrição do crime de homicídio triplamente qualificado, decorrente do motivo torpe, que vai ser esclarecido depois mais detalhadamente pelo colega André, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e também executado mediante meio cruel. Por fim, nós temos o crime de ocultação de cadáver, com pena que varia entre 1 e 3 anos, que conclui essa peça acusatória, chamada denúncia, que foi oferecida na data de ontem, e que encaminha o início, então, dessa persecução, desse processo criminal propriamente dito. De acordo com o promotor responsável pelo caso, André Luiz Tarouco, mesmo com a ausência do cadáver para análise, conjunto de provas reunidos até o momento nas investigações, conclui que houve um homicídio. O promotor relata os atos de tortura praticados pela mãe e pela madrasta ao menino. Começaram a submeter o menino a um intenso sofrimento físico e mental, como forma de castigá-lo, inicialmente, por condutas que, sob a ótica delas, não eram adequadas a uma criança. Condutas essas que o colocaram em um intenso estado de sofrimento, com agressões físicas, com submetê-lo a ficar preso, amarrado dentro de um pequeno guarda-roupas a maior parte do tempo. Além disso, e concomitantemente a isso, quando não estava dentro do guarda-roupas, ele era colocado num posto de luz anexo ao banheiro do apartamento onde eles se encontravam, e lá ficava praticamente o dia inteiro. Além disso, ele era submetido a um sofrimento emocional muito grande. Foi divulgado na imprensa a apreensão de um caderno em que o menino era obrigado a escrever frases depreciativas contra si, como: eu sou um inútil, eu sou um filho malvado, eu não mereço a mamãe que eu tenho. E todos esses elementos demonstram que nesse período, essa criança, infelizmente, era submetido pelas pessoas que deveriam cuidar e zelar por ele a todos esses atos de tortura. Questionado sobre o tempo em que Miguel vinha sofrendo as torturas e agressões e se não havia nenhum vizinho, parente, professora ou conselho tutelar para denunciar, o subprocurador Júlio César relata que os vizinhos não sabiam que morava uma criança na casa. Nesse caso em concreto, é importante que se diga que a mãe, a madrasta, a vítima foram residir em Imbé neste ano, certo? Residiram ali em 2 endereços diversos, e sequer os vizinhos tinham conhecimento de que havia uma criança até no interior daquela pensão. Isso revela a dificuldade que tínhamos em justamente termos algum indicativo de que alguma criança estava sendo vítima de tortura, de fosse de maus tratos, que estivesse em situação de perigo. Essa situação ainda vem mais agravada porque, como ela não era uma criança conhecida na cidade, havia chegado há pouco tempo, também não estava frequentando a rede regular em razão da pandemia, né? Estava afastada da escola, as tarefas escolares não eram realizadas em casa mesmo. E isso também é um ingrediente que dificultou a atuação, vamos dizer, da rede de proteção que existe. Existe uma rede de proteção que envolve todas as autoridades, envolve educadores, envolve conselho tutelar, e que, claro, uma vez acionados, iriam agir. Nesse caso concreto, não aconteceu. Na minha fala inicial, destaquei que nós estamos cada vez mais reforçando essa atuação da rede como um todo, para
que fatos como esse, fatos graves, sejam evitados. De acordo com o promotor responsável pelo caso, André Taroco, a mãe e a madrasta ainda não foram interrogadas sobre as pesquisas encontradas no site de buscas pessoal, em que aparecem perguntas sobre como ocultar um cadáver ou se a água do mar apaga as digitais do corpo. O resultado dessas pesquisas, elas vieram depois de uma análise, né, nos aparelhos que foram apreendidos, após uma autorização judicial de quebra, de modo que as denunciadas não foram confrontadas ainda com relação ao resultado dessas pesquisas, justamente porque vieram à tona e foram desveladas após os interrogatórios, de modo que ainda não tiveram então a oportunidade de se manifestar formalmente a respeito e tentar apresentar uma justificativa para aqueles termos das pesquisas realizadas no aparelho celular. No dia 29 de julho, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 26 anos, confessou ter matado o próprio filho e jogado o corpo dele nas águas do rio Tramandaí. Yasmin também confessou ter espancado o menino e dopado com um antidepressivo antes de jogar o corpo na água. Ela foi presa em flagrante e a madrasta foi detida dias depois, após a polícia encontrar vídeos em que ela parecia ameaçando o menino. As investigações e busca continuam. De Porto Alegre para Acústica FM, Nádia Martins. Cada vez que a gente ouve falar sobre esse assunto, a gente se revolta ainda mais sobre essa situação e a gente tenta pensar sobre o que esse menino não passou nas mãos dessas duas, hein? Bom, são 5h25, agora a gente muda a chave porque nós vamos falar sobre esporte aqui no programa. E atenção, torcedores gremistas, tem novidade. O nosso prezado Daniel Nunes agora há pouco abriu o Twitter oficial do Tolima. E o Tolima publicou em seu Twitter oficial há 10 minutos atrás a seguinte postagem: aceitamos a proposta do Grêmio pelo um jogador do nosso registro, Campas. Desejamos a ele muito sucesso em sua promissora carreira no futebol brasileiro. Então, desta forma, confirmado mais um reforço para o Grêmio. Agora, meu prezado Valério Veig, além do Mídia Sante, do Borja, essa é a pronúncia correta, né? E do Campas, então temos 3 novos jogadores. E o que significa para o Grêmio que precisa urgentemente sair da zona? Ninguém aguenta mais o Grêmio nessa situação que tá precisando de vitórias, né? Uma situação bem complicada aí dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O que significa esses 3 novos jogadores para atuarem pelo Grêmio? Boa tarde. Boa tarde, Gil, audiência aí do Redação Acústica. Grêmio que anunciou na semana passada, retrasado Borja, que estreou na semana passada, inclusive fazendo gol na Chapecoense. Como você falou, deverá ter amanhã o Vidiachante, né? O Vidiachante, como se chama aí lá, estreando também, porque ele já saiu no bid, já está entre os relacionados na lista do Grêmio amanhã. E agora, com a chegada aí também de mais um estrangeiro, como você já anunciou, Jamilton Campas. Portanto, estão resolvidas as pendências entre o Grêmio e o Desportes Tolima para a contratação de Jamilton Campas. O colombiano está autorizado para viajar hoje para a capital aí gaúcha. Ele sairá ainda na noite de hoje de Bogotá, pega o avião e chega amanhã pela manhã aqui na capital gaúcha. Para contratar o meia atacante de 21 anos, o Grêmio pagará cerca de 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais ao clube colombiano, dono de 80% dos direitos do atleta. Os demais 20% que são do próprio jogador e já haviam sido negociados diretamente com ele. O atleta é uma das maiores promessas do futebol colombiano, convocado para a seleção de seu país, jogou contra a Venezuela pela Copa América, estava afastado do Tolima desde o início da negociação há cerca de 2 semanas. Em 3 temporadas como profissional tem 88 jogos, 21 gols e 11 assistências. Portanto, Campas já está aí no Grêmio. O Vidiachante estreia amanhã, o Borja também estará no time e o Grêmio tem, Gil Martins, uma pedreira pela frente, que é encarar o Cuiabá, lembrando o jogo de amanhã às 19 horas, e é o jogo da 5ª rodada, aquele jogo atrasado que o Grêmio tem ainda, além do Cuiabá, outro diante do Flamengo. Torcedores protestaram hoje em frente ao CT Luiz Carvalho, pedindo raça ao time, e o Grêmio encerrou a preparação agora há pouco e terá mudanças na equipe para o jogo de amanhã, um jogo decisivo. Portanto, o Grêmio divulgou aí a lista dos relacionados: goleiros Adriel Breno e Gabriel Chapecó, zagueiros Paulo Miranda, Juan e também Rodrigues, laterais Cortez, Diogo Barbosa, Rafinha e Wanderson, Darlan,
Fernando Henrique, Lucas Silva, Maicon, Tassiano e Vilachante também aí como volantes. Temos aí os meias Douglas Costa, o Jean-Pierre e o Jonathan Robert, e os atacantes Alisson, Borja, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Um provável time do Grêmio aí, do técnico Espírito Scolari, deverá ter então aí, ó, o Gabriel Chapecó no gol, Wanderson, Juan e Rodrigues e também Cortez, Thiago Santos, que teria a companhia do Vidiachante, e também aí o Alisson, o Maicon e o Douglas Costa na frente, seria o Borja, provável time do Filipão, mas lembrando, o Grêmio precisa muito vencer, e mesmo que vença, não deixará aí a vice-lanterna. O Gil questionou aí que os torcedores do Grêmio não aguentam mais estar na zona de rebaixamento. Amanhã, Gil Martins e audiência, o Grêmio completa 80 dias na zona do rebaixamento. Bom, enquanto isso, tem desfalque no Internacional. Como é que tá a situação por lá? A situação tá complicada porque o Saravia já teve um problema no joelho e agora volta a desfalcar a equipe por 4 semanas. Portanto, lesão de Saravia pode abrir a oportunidade para o Gabriel Mercado, contratado aí no Internacional. Inclusive, hoje no Sub-97 a gente debateu aí, em vez do Heitor, utilizar ele como veio de zagueiro, também na lateral. Então, a lesão do Saravia pode abrir a oportunidade aí também para o Gabriel Mercado fazer a estreia no Inter, mas aí como lateral. O Inter que tem o Edenilson comemorando um bom momento, que tem a proporção no mercado, negócio de ocasião também potencial. O Inter que agora também, assim como o Grêmio, tem interesse em vários jogadores, está em busca aí do Miguel, do Internacional, né? Atrás do Miguel. E também o Inter que especulou, né? O Léo Batistão, mas ele agora há pouco se aproximou aí do Santos. Então a dupla Grenal aí também em busca de reforços, Grêmio anunciando 3 aí em cerca de 10 dias atrás, o Borja, agora o Vidiachante e também aí o próprio Campas. O Internacional também em busca de jogadores, só que também de saída, Gil. Aumentou a crise entre Galhardo e direção do Inter após vir à tona a notícia de que ele teria perguntado se ele estaria treinando para ser reserva ou titular, que ele não estaria satisfeito. Puxa. Então, botou pressão, levou a pressão e agora o Internacional, inclusive, quer negociação. Os bastidores estão movimentados e mais esporte dentro do News e também hoje, 19 horas do Arquibancada. Tá certo, quem tá te mandando um abraço é o Ivo Rubi, nosso ouvinte. Tá acompanhando em vídeo lá em facebook.com/acústicafm, juntamente com a Rosane Souza Pérez, o Iago Rodrigues, Marta Rodrigues, a Karina Medeiros Lopes, João Oliveira e o Jorge Neubauer, ouvintes que estão acompanhando em vídeo a edição de hoje do Redação Acústica, que por sinal vai chegando ao fim. Nós tivemos oferecimento de Bartz Móveis Planejado, sua vida, nossa inspiração. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Fisioterapia é na Físio Camaquã. Siga fp0.arquitetura no Instagram, arquiteta Priscila Miller Lerias. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. E Super São José, o super da nossa gente. Quero mandar um forte abraço aí a todos os nossos ouvintes. Continuem ligados na programação da Acústica. Tenham todos um excelente final de tarde e até amanhã. A informação na medida certa. Redação Acústica. Acústica e a hora certa. 5h32. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos.